Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Vamos então começar a abordar aqui, não necessariamente fazer uma revisão para o primeiro ano do ensino médio do colégio ideal. Não seria necessariamente uma revisão, mas mais gabaritar o, o simulado, né, que ocorreu na semana passada sobre o tema do primeiro e segundo capítulo do material poliedro, tá bom? Então, a gente vai falar aqui um pouco, né, sobre alguns temas, como no caso o conceito de status sociais, estrutura social, mencionar a questão aqui, por exemplo, da ideia de conflitos, né, papéis sociais. Basicamente, o tema da nossa primeira avaliação está muito ligado a isso, nesse processo. E o nosso primeiro simulado, que está constituído de 4 itens, estilo Enem, fala um pouquinho sobre isso. Então a nossa análise ela é bem rápida, ela é bem curta, tá, pessoal? Até porque o tema está ligado diretamente ao nosso simulado, né? Sabendo que o conteúdo é a base para a nossa prova, beleza? Então, seguindo aqui o roteiro, né, do nosso simulado, ligado ao tema de sociologia, tá? Para a primeira avaliação, o nosso simulado começou na página 48, tá? Só para vocês seguindo aí. E nessa página na página 48 não, no item 48. Item 48. E nesse item 48 nós temos um tema que é muito ligado à atualidade, porque assim, gente, nas provas e nos simulados, eu sempre ponho temas da atualidade, do momento. Né? O aluno tem que estar ciente de algumas coisas importantes, básicas. Né? E o tema aqui, pelo menos o item aqui, fala sobre uma série da Netflix muito conhecida, ficou conhecida mundialmente como Six Roads, né? Ou Road Six seria, na verdade, o correto seria isso. E estamos falando de uma série que basicamente fala sobre um jogo de vida ou morte, tá? E a série ela explora, por exemplo, principalmente a questão da desigualdade, da pobreza, da exclusão social, do desespero das pessoas, né, dentro de uma realidade. A série ela é coreana, sul-coreana, e fala sobre tudo isso. Fala sobre desigualdade, exclusão, falta de respeito social às pessoas, falta de dignidade, né? Porque você não tem dinheiro, você não é economicamente viável. A série fala um pouco disso e como algumas pessoas elas vão entrar para um jogo muito maluco, onde ali tem muito a ver com a morte, com violência, para poder o quê? Conquistar um prêmio de alguns milhões. Né? E nesse sentido as pessoas buscam fazer qualquer coisa. Quer dizer, é a ideia de buscar arriscar a própria vida numa forma de poder sair daquele estado de exclusão. O que a gente tem que considerar, principalmente nesse item aqui, falando sobre o Rock Six, é entender que nós estamos falando de uma série sul-coreana, estamos falando de um local distante pra caramba. Entretanto, apesar de ser um local distante, o que está sendo abordado ali, que é desespero, desigualdade, é uma coisa que a gente se depara todo dia, né? Então, por que muitas vezes essas séries conseguem fazer tanto sucesso? Porque apesar de ser temas locais, apesar da série falar sobre um tema local que é ligado à desigualdade, exclusão, de respeito, esses temas eles são abordados ou eles podem ser encontrados em qualquer parte da sociedade capitalista. Então, aqui no Brasil, a ideia da exclusão, do desespero das pessoas pela falta de dinheiro, pela falta de dignidade, né, faz com que as pessoas, na verdade, sejam excluídas. Então, a série, apesar dela falar sobre um tema muito particular de um país desenvolvido como a Coreia do Sul, que tem mazelas e problemas sociais, isso você pode encontrar em qualquer outras
qualquer outros países que também vivem nessa situação. Por isso que há uma identificação e por isso que a série fez tanto sucesso. Então, baseado nisso, talvez a alternativa que estaria mais de acordo seria a letra E, problemas globais sendo abordados de forma local. Pronto. Ah, Nelson, o que é isso? Globalização, gente. Nada mais do que isso. Globalização. Bom, o item 49 fala de um texto do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que fala sobre o conceito de modernidade líquida, né, sociedade líquida. Só que o texto dele aqui fala muito sobre a questão do homem, né, num estado, um homem, digamos assim, primitivo, fala sobre a questão, por exemplo, da natureza, a relação da natureza com o homem, e como há muito tempo atrás as pessoas, como elas não tinham, por exemplo, conhecimento científico, elas vão buscar, por exemplo, na natureza os elementos para as crenças, para as suas crenças, para os seus deuses, para os seus mitos, né? A relação entre natureza e ser humano, numa sociedades mais antigas, mais primitivas, onde não existia um conhecimento racional. Então diz aqui o comando, nesse texto, a natureza para o homem primitivo era apresentado como um ser desconhecido e distante, dando lugar a um Deus poderoso e temido. Essas representações eram convenientes para uma época, quer dizer, a relação entre a natureza e Deus, né? A natureza e o Deus. Aí nesse caso aqui, se a gente avaliar com calma, a letra A, em que o mundo racional e científico ditava as regras. Não, não é o mundo racional. B, que buscava os estágios metafísicos da verdade e da razão. Não. Letra C, de valor positivista. Está errado também. O valor científico é o valor positivista. Letra D, em que os valores míticos davam razão para a origem das coisas e sentido para o comportamento dos homens. Perfeito. Essa é a nossa alternativa. O conhecimento das pessoas, porque a mitologia ela não era uma historinha bonitinha para enganar as pessoas. A mitologia ela era, na verdade, histórias que falavam sobre a origem das coisas e tentavam explicar a origem do mundo, o porquê as coisas aconteciam, numa época onde você não tinha ciência para explicar, filosofia para explicar as coisas. Então as pessoas se deparavam com esses dilemas que tinham muito a ver com a natureza. Por isso que existia sempre essa relação, o Deus do fogo, o Deus Sol, essa relação entre natureza e as divindades. Bom, o item 50 fala sobre, tem uma imagem aqui de dois jovens jogando bola na favela, futebol na favela, e o comando assim, no Brasil o futebol é visto por jovens negros de comunidades desfavorecidas como meio de ascensão social. Sobre esse aspecto, a conquista de uma posição social melhor. Toda vez, e aí nós estamos falando de pessoas pobres, numa comunidade pobre, em que o futebol pode dar uma possibilidade, na verdade, de ascensão, né? Como aconteceu com vários jogadores de futebol. Toda vez que existe a ideia da ascensão dos indivíduos, sair de uma situação precária, ruim e conseguir ascender economicamente, o correto aqui seria a letra B, status adquiridos. Porque adquiriu, o jovem conquistou através do seu esforço, a sua habilidade do futebol, uma coisa melhor. Detalhe importante, no gabarito está errado, no gabarito está dizendo, no gabarito oficial de vocês está dizendo que é a letra D de dado. Não, não é o status atribuídos, que é a ideia do nascimento, mas sim o status adquirido, que é a pessoa que conquista. Então, a ideia do jovem, né, pobre, que através do futebol consegue um status, é isso que o comando manda, fala. E nesse caso a alternativa correta seria justamente a letra B de bola na página 50. Então, tá ligado a esse processo, a essa ideia. E, finalmente, a 51, nós temos aqui uma imagem de um jovem com mento, né? Existe essa coisa muito, por exemplo, em alguns vídeos que a gente vê muito nas redes sociais, de pessoas que ficam mostrando imagens de uma comilança. A pessoa come demasiadamente, come de tudo um pouco. Quer dizer, a ideia da comida como uma espécie de espetáculo, né? E é interessante que hoje em dia, por exemplo, se a gente falar sobre comida, a gente já não procura mais um nutricionista para poder ver qual é o tipo de dieta mais adequada. Muitas vezes as pessoas buscam nas redes sociais essas pessoas
que se tornaram uma espécie de referência a esses YouTubers da vida, essas celebridades nas redes sociais, para falar sobre comida, para falar sobre tudo um pouco, não tendo formação de nada. Então nós temos esses curiosos, né? E a 51, o item 51 fala assim, um comando, né? Fala, nesse contexto, o fenômeno descrito tem como de seus resultados, quer dizer, a ideia do jovem que mostra aqui a comida, que está dizendo como deve comer, a ideia, por exemplo, dessa relação, né, da comida nas redes sociais. Aí nós temos aqui a letra A, saturação dos modelos do modelo de internet. É o contrário. B, consolidação das profissionais formados em nutrição. É o contrário. C, ampliação dos direitos e visualização das redes para alimentação saudável. Não necessariamente. D, diminuição dos valores de sentido midiáticos, certo? De sentido tecnológico. Não é a diminuição, é aumento. E a letra E, aumento da referência ligada às redes sociais no comportamento dos indivíduos. A letra E seria a alternativa, já que fala justamente sobre a ideia de que hoje em dia os referenciais que as pessoas têm estão ligados a muitas redes sociais, essas celebridades midiáticas, esses YouTubers da vida. Então a alternativa correta, a letra E ou E do item 51. Beleza? Pessoal, é isso. É isso que eu ia destacar para vocês, né? Aqui gabaritando aqui o nosso simulado e mencionando que no caso, especificamente no caso, a página, o item 51 estava marcado o gabarito oficial, a letra D de dado, mas na verdade a alternativa correta é a letra B de bola, status atribuídos, adquiridos, quando a pessoa adquire e conquista através do seu esforço e seu empenho. Falou? É isso, gente. Um abraço a todos, até a próxima. E vai rolar um outro vídeo, tá? Falando sobre uma revisão geral sobre a nossa prova, tá bom? Isso numa outra oportunidade ainda nessa semana. Beleza? Falou, gente. Um abraço.